Em resumo geral, é uma semana quente, abafada e com indicativo para ter a formação de alguns temporais. Esses temporais, eles estão associados ao forte calor, à umidade e acontecem preferencialmente à tarde e à noite. Um que outro dia da semana pode falhar. Hoje a temperatura máxima deve ficar próximo acima dos 30 graus em praticamente todas as regiões. Inclusive, tem alguns pontos do sudoeste aqui do Paraná que as temperaturas elas devem atingir os 37, 38 graus. Amanhã também vai ser um dia muito quente em praticamente todas as regiões aí do sul do Brasil, com sol e algumas variações de nuvens e calorão, temperatura próxima ou acima dos 30. Sempre direcionada aqui para essa região mais do sudoeste, oeste do Rio Grande do Sul, mais quente por conta dessa intensa onda de calor que está atuando sobre a Argentina. Quarta quente, abafado, quinta quente e abafado. Tá vendo que essa massa de ar quente ela vai se espalhando para o Rio Grande do Sul e vai influenciando mais ainda os outros setores? Mais quente aqui na sequência aí da sexta, sábado quente, domingo quente, então todos os dias são quentes. A próxima semana também é quente, ó. Tá vendo? Outra onda, outra massa de ar quente aqui no setor aqui da Argentina. E automaticamente, como você tem calor, você tem umidade disponíveis nas primeiras camadas da atmosfera, acaba tendo os principais ingredientes para ter a formação de alguns temporais. Então hoje ainda tem um pouco de circulação de umidade proveniente do Oceano Atlântico, que até pode trazer algum chuvisco, alguma pancada isolada no leste de Santa Catarina, aqui no litoral, Grande Floripa, norte do estado, Planalto Norte, leste do Paraná, alguns pontos aí do leste do Rio Grande do Sul, mas a condição é muito pequena, é muito remota, entende? E nas outras regiões aqui do sudoeste, alguns pontos aqui do oeste de Santa Catarina, sol e nuvens e algumas pancadas de verão de forma rápida e isolada. Agora, eu chamo a atenção para amanhã. A partir de amanhã, a condição de verão ela se espalha para todas as regiões por conta daquela massa de ar quente intensa que está na Argentina. Então essa massa de ar quente intensa que está na Argentina, que deve estar trazendo temperaturas próximas, está trazendo temperaturas próximas ou acima dos 40 graus lá no território argentino, principalmente essa área aí mais do nordeste, norte da Argentina, deve se aproximar aqui da nossa região, do sul do Brasil, e isso deve estar proporcionando dias abafados, com muito calor, e se você tem calor, você tem umidade, você tem os ingredientes fundamentais para ter a formação de temporais. No geral, a estrutura desses temporais é na forma de pancadas, é aquelas estruturas unicelulares que a gente chama, ou aqueles temporais discretos. E você também pode ter uma estrutura multicelular, que são aqueles temporais que podem vir acompanhadas de chuva forte, trovoada, algum granizo, alguma ventania, muito isoladamente algum transtorno. Então essa condição ela é válida para todas as regiões, sol, nuvens, tempo bom, temperatura próxima ou acima dos 30 graus e risco para ter a formação de temporais passageiros de verão que não tem muita durabilidade. Por quê? Porque são sistemas, são estruturas puramente termodinâmicas. Não tem um outro sistema atuando, não estou vendo muita sustentação. Vai ter um que outro dia que vai ter uma perturbaçãozinha ali nos níveis médios e altos da atmosfera, mas isso aí a gente vai entrando em detalhes, tá certo? O importante é que vocês entendam o contexto geral. Terça, quarta, quinta, sexta, sol e nuvens, tempo bom e risco para ter a formação de tempestades, temporais passageiros de verão mal distribuídos que acontecem preferencialmente à tarde e à noite. E é aquela velha história. Enquanto numa área ocorre um temporal com chuva forte, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima vizinha não passa de uma ameaça. Então vai ter dias da semana que você vai ter temporais e vai ter dias que você não vai ter temporais. Por quê? Porque vai falhar um que outro dia. Vou tentar explicar aqui nesse mapa, ó. Essa aqui é a previsão para amanhã. Repare que tem vários pontos que você tem núcleos de temporais, aqui em tons de azul, verde, e tem áreas vizinhas que você tem aqui você tem convergência de umidade.
Aqui você tem divergência nessas áreas, né? Isso é extremamente normal nesses temporais. Ó, aqui já é para dia 11, quarta-feira. Repare que tem vários pontos do Rio Grande do Sul que vai passar em branco. E tem vários pontos de Santa Catarina e Paraná que vai ter chuva e trovoada, mas ainda assim vai ter redondezas que não vai ter nada, entendeu? Aí aqui seria no dia 12, quinta-feira. Ó, o risco de temporal, ó, tem áreas que tem risco de temporais. Quer dizer, todas as áreas têm risco de temporais de verão. E tem pontos que não acontece nada. Lembrando que temporal de verão é extremamente comum. Temporal de verão é a mesma coisa que pancada de verão, entendeu? É a mesma coisa, não muda rigorosamente nada. Agora, quando se trata de uma tempestade de verão, que aí você pode ter severidade, você pode ter transtornos associados, é que eu uso. Eu e o Coutinho, a gente definiu uma linguagem. Não que seja uma linguagem, assim, é porque assim, a pancada de verão, temporal de verão e tempestade de verão, teoricamente falando, são sinônimos, é a mesma coisa. Mas assim, para não banalizar a palavra, a gente fez assim, ó, por exemplo, assim, pancada de verão é a mesma coisa que temporal de verão, é estrutura unicelular e multicelular, entende? Pode até ter algum transtorno? Pode, mas é muito pontual. É chuva, trovada, granizo e ventania. Olha, esses dias atrás aqui deu chuva, trovada, granizo e ventania, mas não arrancou o telhado, não fez nada. Entendeu? Então é um temporal. Agora, quando a gente fala tempestade ou tempestade severa de verão, aí tem que se preparar, que daí tu pode ter chuva intensa, trovada, granizo, ventania. Né? Essa época do ano aqui não tem muito cisalhamento, não é que nem o inverno, que tem uma barulhinha muito grande, mas nessa época do ano aqui, dificilmente tu tem estrutura assim, suporte para ter tornado, mas é meio que explosão, sabe? Até tem, mas é muito difícil, sabe? Você sempre repare que é mais na primavera, mais no inverno, quando passa aquelas frentes frias mais explosivas, sabe? E aí você tem os transtornos. Então, né, nessa época aqui é mais estrutura multicelular, pancada de verão ou pancada, né? Então, é essa a questão. Por isso que a gente usa a gente tenta diferenciar dessa maneira, sabe? Mas, teoricamente falando, é a mesma coisa. Eu poderia também falar assim, ó. Temporal fraco, temporal forte. Ou tempestade fraca ou tempestade forte. Mas daí pra, né, ficar uma coisa meio diferente, né? Porque você tem nomes, né? Pancada de verão, temporal de verão e tempestade de verão. Então, vamos utilizar esses nomes aí, né? Tempestade para coisa mais severa e temporal para coisa mais normal, que está dentro do padrão. Mas beleza, pessoal, seria isso. Sol, nuvens, abafamento, risco de temporais, tempestades de verão, mais atemporais mesmo, mas um que outro dia a gente pode ter alguma tempestade localizada. Mas aí a gente vai trazendo os detalhes. Isso é válido tanto para essa terça, quarta, quinta, sexta, incluindo o fim de semana. Tá certo? Abraço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e dá aquele like. Tudo de bom, até mais.